Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma vez o nosso podcast César Augusto Conectando Histórias. Hoje, nossos convidados não estão aqui presentes fisicamente, mas estarão aqui no nosso telão e a gente vai assistir todos os convidados que a gente já conversou até hoje e vamos comentar um pouquinho de cada aprendizado, que foram muitos, né, seu César? Muitos aprendizados. Muitos aprendizados, Lamonier. Assim, eu estava há pouco tempo conversando aqui com o Yuri e dizendo, nós temos um desafio muito grande. Nós gostamos de escutar histórias, né? Nós gostamos de assistir histórias, nós gostamos de vibrar com o sucesso do outro. Mas, na realidade, o nosso grande desafio, e aí o propósito do podcast César Augusto Conectando História, é muito mais do que simplesmente contar histórias, mas sim a pessoa conseguir extrair lições para a sua vida, né? Então, é muito importante que a gente compreenda isso. Quando me perguntavam, Lamonier, César, quem é você? Eu dizia, não sei quem sou eu, mas depois de muito tempo eu descobri que eu dizia que eu não sabia quem eu era porque eu tinha medo de me investigar. Eu tinha medo de mergulhar em mim mesmo. E aí era muito mais fácil eu dizer quem era o outro. Se alguém me perguntasse quem é Lamonier, aí eu iria responder. Mas quem é César? Não sei, não tenho resposta. Então, muitas vezes, eu vi que muitas pessoas cometem exatamente essa falha, né? Não mergulhar no seu interior. E para que a gente tenha uma vida extraordinária, não tem outra maneira de que não seja o autoconhecimento, porque eu não tenho controle sobre ninguém, eu só tenho controle sobre mim mesmo. Então, assim, o convite que a gente faz para cada pessoa é exatamente isso. Procure se conhecer cada vez mais, procure aprender com essas histórias, esses convidados maravilhosos que nós tivemos aqui. Então, nós aprendemos muito com eles. Agora, não adianta de nada eu aprender, eu conhecer essas histórias se eu não aplicar na minha vida. Na hora em que eu comecei, Lamonier, a me aceitar e não querer ser aquele meu vizinho que tinha um carro maravilhoso, não ser aquele meu amigo que namorava com todas as meninas, na hora que eu comecei a me aceitar, eu comecei a mudar. Então, olha que paradoxo. Para que eu mude, eu preciso me aceitar. Então, assim, eu me aceitar e aí de pensar o que é que eu preciso mudar. Né? Então, assim, na hora que você começa a se aceitar, você começa a controlar seus egos, porque o que muita gente não acontece com muita gente, e também não acontecia comigo, era que eu não sabia administrar os meus egos. Eu queria ser mais do que eu era e queria ter mais do que eu tinha. Então, com isso, eu nunca era eu mesmo. E aí eu sentia muita dificuldade em responder quem é você. E aí eu pergunto também para o nosso espectador, quem é você? Mergulhe, não tenha medo e aproveite muito as lições que esses nossos convidados trarão. Eu acho... O senhor falou um negócio... Em uma das reuniões que a gente teve... Acho que até o senhor falou aqui no podcast também, que é importante que a gente leia o livro da nossa vida, né? E eu achei essa analogia fantástica, porque é tão bom quando a gente escuta uma história, lê uma história ou assiste uma história, e a gente conhece, poxa, eu conheci a vida daquela pessoa e tal, não sei o quê. Mas, às vezes, a gente tem medo de conhecer a nossa história, né? De folhear a nossa história. Dizer, eu estou errando nisso aqui, mas espera aí. Há 10 anos atrás, como é que eu teria tomado essa atitude, né? Como é que eu estou tomando essa atitude hoje? Eu acredito que o propósito desse podcast, desse projeto, é também fazer com que as pessoas comecem, como o senhor falou, comecem a se enxergar através dos outros, através do erro do outro também, que a gente fala muito aqui, né? Verdade. O senhor fala muito em erro e um cara de 232 anos como César deve ter errado muito, né? É verdade. Eu, como estou com 15, errei menos. Mas assim, e é importante a gente reconhecer, rapaz, fulano de tal fez aquilo ali e eu estava indo no mesmo caminho, então ligou meu alerta para eu poder parar. Isso. E eu acredito que isso é quando a gente consegue atingir o propósito do nosso projeto, que é fazer com que as pessoas assistam, reflitam e, mudem, né? E tenham uma mudança. Eu vou pedir para Yuri colocar aqui nosso primeiro convidado, Yuri, e a gente vai escutar aqui o que ele tem a dizer e daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, porque todos foram aprendizados enormes, né? Mas vamos escutar aqui o Marcelo.
você com 18 anos, você falou, eu já tinha esse discernimento, etc. Mas o cara quer também curtir a vida, quer passear, enfim. Então, o que foi que aconteceu comigo? Aquela vida era muito sedutora. Você passeava de bugre com os turistas, você estava em ambiente de praia, você estava em ambiente de restaurante, à noite tinha casas de turismo de Natal, que na época era Mandacaru, eram as Astrais, né? Então, tudo isso você não pagava para entrar, porque você levava o turista, então você entrava de graça. Tanto com turista, como você tivesse só também, pelo fato de outras vezes você ter levado o turista, você também não pagava. Mas aquilo ali, para mim, eu despertei muito cedo que era uma ilusão. Vou viver aqui comendo de graça, indo pro show de graça porque eu tenho um bug e vou levar. Isso não é tão palpável para mim, um futuro empreendedor. Só se eu tivesse, já naquela época, um discernimento de montar uma frota de bug, de mandar uma agência de turismo, que isso eu não tinha, né? Aí eu disse, não, então isso aqui eu vou agora me estruturar, eu quero um ponto sólido, eu quero um pontinho para mim começar a minha vida como realmente empreendedor. E aí, o que é que assim, todos os convidados a gente teve muito aprendizado, né? E todos, para mim, foram aprendizados diferentes e extremamente importantes. Mas do Marcelo, do Paladar Sertanejo, o que é que o senhor mais... Rapaz, Marcelo, isso nele me inspira, isso nele me motiva. Ô, Lamonier, nós somos o tempo inteiro tentados na vida. O que ocorre é que você, às vezes, Marcelo estava nos contando que aos 18 anos ele trabalhava num hotel e nas horas de folga ele fazia passeio de buggy. E ele disse que aquilo tudo era muito tentador para mim, porque eu ia para casas de show de graça, eu ia para eventos de graça. Olha só, ele viveu o presente, mas de olho no futuro, projetando o futuro. Então, assim, nesse momento, tenho certeza absoluta que muitos dos nossos espectadores podem estar vivendo isso, ou seja, eu estou vivendo o meu presente, está sendo sedutor, como ele falou, está sendo tentador, e se eu não projetar o futuro, e quantas vezes eu perguntei para tanta gente como é que você se vê daqui a 10 anos? Ah, seu César, eu não tenho resposta, não. Eu não sei responder. Eu vivo o aqui e agora. É verdade, tem que viver o aqui e agora. Mas acontece que se você só viveu o aqui e agora sem projetar o futuro, você realmente termina cedendo às tentações que a vida oferece. Então, se naquele tempo, e Marcelo deve ter 50 anos de idade, 50 e pouquinho, e aí com isso, Marcelo, naquele tempo, com 18 anos, ou seja, há 32 anos, né? As tentações eram menores do que é hoje. Hoje, com tecnologia, com tudo mais. Então, e aí, com isso, você termina cedendo essas tentações e vive somente o presente e não projeta o futuro. E amanhã, quando você tiver com 62 anos, como eu tenho, aí talvez não tenha a energia dos 18 anos. E aí, o que poderia ser a melhor fase da sua vida vai ser um tormento. E assim, foi muita maturidade dele enxergar isso nessa idade, aos 18 anos, né? Porque assim, eu lembro que eu nunca fui assim muito de farra, de festeiro, não, sempre fui mais tranquilo. Mas eu lembro que eu, com meus 18 anos de idade, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? E aí, às vezes, eu penso assim, rapaz, se eu tivesse a maturidade que eu tinha hoje, quando eu tinha 18 anos de idade, poderia ser que eu tivesse tomado atitudes diferentes. Mas se eu tivesse tomado atitudes diferentes, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né? A gente entra naquele paradoxo. Mas, assim, o que me chamou bastante atenção foi que ele, por mais novo que fosse, mais tentador que aquela situação fosse, ele conseguiu ali enxergar, opa, peraí, como é que eu consigo pensar no meu futuro, como é que isso aqui vai me levar para onde? E é difícil hoje em dia. É verdade. Então, assim, qual a lição que a gente pode extrair de Marcelo e passar para o nosso espectador? Qual é a fase que você está vivendo? E o que é que você está fazendo hoje? Agora, projete. Não caia naquela... eu vou viver somente o presente. Viva.
Viva muito bem o presente, mas projetando o futuro, para você realmente não ceder a certas tentações que tem. Pense o que você... Pense, inclusive, para pessoas idosas, pessoas com mais idade, e que, na realidade, você vê que essas pessoas não têm uma vida digna, né? De repente, não têm o conforto que poderia ter. Então, pense exatamente isso, para que, de repente, você não curta tudo hoje e amanhã você não ter como nem custear o que uma vida de idoso necessita. E é extremamente importante enxergar nessa dificuldade, na dificuldade do outro, na visão do outro, e trazer isso para a nossa realidade, né? Falando em trazer para a nossa realidade, nosso próximo convidado, vou já pedir para Yuri colocar aqui, foi o Leonardo, né, da Horto Rio, que tem uma história muito bonita, que assim, é muito emocionante para mim. Vamos escutar ele um pouquinho. Pense sempre positivo. Lute sempre com garra e com vontade. Não se renda fácil, porque a vida não é fácil para ninguém, entendeu? Às vezes a gente não olha para a nossa, acha que está difícil a nossa, mas olhando para trás tem muito mais difícil para trás. Então, lutar com garra, com vontade, a sua força mental é forte. E você vai vencer, entendeu? Se você tiver coragem e lutar. Falando em mental, tem um cara que trabalha muito mental, né? O PNL, que é César, que ele fala muito disso, e a gente que escuta ele quase que diariamente, é muito forte isso que César fala, de você trabalhar sua mente, você construir, que não é fácil, mas é um poder que é algo que você tem que fazer constantemente, né, César? É isso, assim, Leonardo falava sobre o servir, né? E o maior líder que a humanidade já teve, na minha opinião, Jesus Nazareno, Jesus Cristo, ao perguntarem para ele, os discípulos perguntavam quem era o mais importante, ele disse, o mais importante é aquele que serve mais. E isso é muito forte em Leonardo, o servir. Então, eu tenho percebido que nessa história dele de luta, nesses 40 anos, eu penso que, diante de tudo que ele falou, o maior combustível dele é essa questão do servir. Ele pensou, quando eu ia de Potilã para Ponta Negra a pé, com uma prancha pesada, cheia de remendos, e aí ele tem o desejo, ou seja, fazer o trabalho de altruísta. Nós estamos cheios de egoístas no mundo, né? Então, nós precisamos de mais altruístas, né? Então, assim, na realidade, é pensar o que é que eu posso criar e o quanto eu posso servir. Mentalizar isso de forma muito forte para você não desistir dos seus projetos. O quanto eu posso servir, né? Que todos nós servimos de alguma forma, né, seu César? E só que o trabalho de Marcelo, de Leonardo, ele vai muito naquela necessidade específica, né? E além de tudo, além do empreendedor que ele é, da garra, da coragem e tal, tem essa questão social, que eu acho que todo mundo deveria levar isso em consideração. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Existe uma frase que eu não sei de quem foi que falou pela primeira vez, mas se você não vive para servir, você não serve para viver. E Leonardo tem isso muito forte. Lamonier, nós estamos no mundo para exatamente servir, nós estamos à disposição para o outro. Então, o mundo está cada vez mais nos deixando egoísta, porque as pessoas não estão muito preocupadas com o bem-estar do próximo. Mas eu tenho que entender que aquilo que eu faço para o outro retorna para mim. Mas retorna. Acontece que eu fiz tanto por Lamonier nunca fez por mim. Não precisa ser Lamonier que vai fazer, não. Alguém vai fazer por mim. Então, na verdade, essa energia precisa realmente circular, a gente compreender que se você tem um propósito muito forte, se você tem um propósito muito firme, se você tem a intenção de fazer o bem para a comunidade, para a sociedade, você for uma pessoa reta, uma pessoa ética, não tem como dar errado na vida, você vence. Né? Você vence. Então, isso é muito forte em Leonardo. Leonardo, quando não tinha os ganhos suficientes, já fazia por quem tinha menos ainda do que ele. Sim. Ele não tinha quase nada, mas fazia muito pelo que tinha menos ainda do que ele. Então, sempre a gente pode ajudar alguém.
E às vezes a gente fala assim, eu não ajudo porque eu não posso, né? A gente, com certeza, a gente tem condições de ajudar alguém de alguma forma. Eu não posso ajudar criando uma empresa fazendo isso. Não, isso aí eu não posso ajudar. Mas são nas pequenas coisas. Eu escutei uma frase uma vez, acho que foi de Padre Fábio de Mello, que ele falou assim: miudezas, quando juntas, engrandecem o coração de Deus. E aquilo me marcou muito, porque às vezes a gente acha que está fazendo uma coisinha tão pequena que isso aí eu não vou fazer não, porque isso não é o suficiente. Mas aquele pouquinho, juntando com vários pouquinhos, começa a virar uma obra muito grande, né? É verdade. E com certeza, Leonardo começou com coisas pequenas. E isso que o senhor falou também, né? Da fala do senhor, do maior líder, que é Jesus, que eu acredito que seja um exemplo, independente da questão espiritual, vamos dizer assim, se eu trouxesse pelo humano, né? Ele foi um líder, ele é um líder incrível, que a gente precisa se espelhar. E qual é o maior de todos? É aquele que serve mais. Então, é muito difícil hoje em dia você trazer esse discurso para a sociedade de servir, né? De você se doar para onde todo mundo fala, você tem que ser autossuficiente, você tem que se resolver, você tem que fazer tudo, mas espera aí, a gente não está só. Eu não faço as coisas sozinho. Enquanto eu não estiver ajudando os outros, as coisas para mim vão ficar mais difíceis, né? Lamonier, nós precisamos de muito pouco para sermos felizes. Então, assim, quanto será minha despesa mensal para viver bem? Um plano de saúde digno, um carro confortável, um apartamento. Você não precisa de ser trilionário para que isso aconteça. Imagine se, de repente, cada um de nós tivermos a consciência de que nós queremos uma sociedade com a vida digna. Sim. Imagine toda a fortuna do mundo, né, sendo exatamente distribuída. Distribuída, que eu digo, trabalho e renda. Então, assim, na hora em que eu sou menos egoísta, eu penso mais no outro, eu vou ter a minha vida confortável e vou possibilitar o outro também ter essa mesma vida. E isso falar isso se torna algo que a gente precisa estar constantemente falando para que as pessoas comecem a entender. Quando a gente fala muito sobre um assunto, aquilo começa a fazer parte do nosso dia a dia. E uma pessoa que fala muito, que a gente teve aqui, que acho que foi um dos episódios que mais demorou, e se pudesse a gente ia ficar mais 2, 3 horas conversando com ela, foi Ivanilda, né, da Mário Baterias. É verdade. A história de Ivanilda é uma história muito bonita, assim, que eu não conhecia, não sabia, e de força, de garra, de coragem, né? Vamos escutar um pouquinho, Ivanilda? Vamos. E eu vim também trabalhar como babá novinha, né? Trabalhei como babá um tempo na casa de Gina, e um dia eu tava, mas o sonho não se apagou não, aquela, sabe? Um dia eu tava na cidade com ela lá na antiga Pernambucana, tempo atrás, viu? E eu vi assim uma banca de revista, e eu vi uma capa de revista, e eu disse a ela, Gina, um dia eu vou estar numa capa de revista dessa. E fui em busca dos meus sonhos. Trabalhei como babá, trabalhei como empregada doméstica não, porque eu não levo jeito não para essas coisas não. Eu não gosto não, sabe? Mas eu trabalhava imaginando como era que eu ia fazer, como era que eu ia conquistar. Aí me casei com 14 anos, quase 15 anos. E o meu sogro, eu acho que ele já acreditava em mim, ele via essas coisas assim, que ele simplesmente, naquela época, eu acho que em 1995, ele era dono de farmácia, e ele pegou, quando começou aquela Service Pague, que não existe mais, que o pessoal pagava conta de água, luz, telefone, ele simplesmente abriu para mim. Ele disse, você quer? Eu tinha 15 anos, disse, quero. Como foi que eu comecei? Na escada, ao lado era a farmácia, eu morava em cima, tinha uma escada, coloquei uma caixa, coloquei aquela máquina registradora bem antiga, que era na época de autenticar, autenticar, recebi o pagamento do pessoal e ia prestar conta na Service Pague, que ficava ali na Deodoro. Aí ele viu que o negócio movimentava, eu era muito sorridente, e o pessoal ia pagar as contas e ficava conversando, e dizia, vai pagar lá, e vai pagar lá, e vai pagar lá, né? O chamava cliente, ele também pegou, não sei se pode falar, aquele negócio
Poupa ganha, não. Que você ganha carro, Natal Cap, o bem antigo. Comecei a vender Natal Cap, mas vendia, vice. Vendia tanto Natal Cap. Com isso era sorteada, que eles davam um brinde extra para quem estava lá vendendo. E foi isso. Minha trajetória Rapaz, é assim. sério. É história, Ei, viu? Rapaz, Ivanilda, algo muito forte que ela me passou foi essa questão da imaginação, visualizar. Se você perguntar para as pessoas qual é o seu sonho, normalmente a pessoa vai dizer qual é o sonho. Mas o que é que essa pessoa está fazendo para realizar esse sonho? Certa vez eu li uma frase que dizia: visão sem ação não passa de um sonho. Então, o que é imaginação? Imagem e ação. Então, Ivanilda tem isso muito forte. Ela se imagina vencedora, arregaça as mangas e parte para a ação. Então, na realidade, que cada um de nós não fiquemos apenas no sonho, né? E aí, Lamoni, eu já falei sobre isso aqui, vou repetir. Eu, quando pergunto para as pessoas lá na telepesquisa como é um mundo ideal para você, e as pessoas dizem um mundo ideal, um mundo sem violência, um mundo sem corrupção, um mundo sem isso, um mundo de amor, um mundo fraterno, um mundo humanitário. E aí eu digo, vamos construir esse mundo? Então, assim, às vezes a pessoa diz que é o sonho, mas acha utópico. Não existe isso, não vou conseguir nunca. Poxa, para que você sonha? Se você sonha achando que você não vai realizar, não tem para que sonhar, né? Então, assim, Ivanilda sempre foi uma sonhadora, né? Criou imagem na sua cabeça, partiu para a ação, e aí essa lição tem que ficar para cada um de nós. O que é que você, espectador, está sonhando nesse momento? E o que é que você tem feito para realizar esse sonho? Ou você só sonha e acredita que isso é utópico, né? Então, é preciso acreditar, vai abrir mão de muitas coisas, vai abrir mão de muitos prazeres. É importante compreender isso. O que acontece é que as pessoas querem sonhar e, ao mesmo tempo, não abrir mão de nada. Aí é complicado. Esteja disposto a abrir mão. Nosso propósito aqui é estimular você a chegar na melhor fase da sua vida, que é a fase de idoso, em paz. Porque você não vai ter mais a força, a energia que você tem hoje. E pode ser que nem tenha a força nem a energia e também não tenha o recurso financeiro necessário para se manter. O senhor falou aí em abrir mão de alguns prazeres, de algumas coisas, né, da nossa vida, para a gente conseguir construir aquela coisa. E isso é uma realidade. Se você vir várias histórias de pessoas, todos esses aqui, eles passaram por situações onde eles tiveram que abrir mão de alguma coisa. E uma das histórias que por coincidência, é uma das que eu vi que teve mais essa questão de abrir mão, foi a de Edmundo, da Pet Mimo, né? Que ele começou com a carreira dele de TI, né? Trabalhando com tecnologia da informação, de sistemas e tal. E chegou um ponto que ele parou e disse, não, eu preciso abrir mão da minha carreira, da minha, vamos dizer assim, da minha vocação, e para buscar ajudar a minha esposa. E se tornou outra vocação dele, que eu acho que ele nem imaginava também, né? Yuri, coloca aí para a gente escutar um pouquinho da fala de Edmundo. Ah, não é Edmundo não, meu Deus, é Rian. Coloca aí Rian, tá? Coloca Rian, porque Rian também abriu mão de um monte de coisa da vida dele para vencer, para chegar onde ele chegou. Dessa oportunidade para apresentar no seu circo. Ele olhou para mim assim e disse, rapaz, você não tem nem cara de mágico, cara. Aquilo foi um balde de água fria, sabe? Mas eu nunca desisti, César. Nunca desisti. Nunca. Eu saí de lá chateado, vou olhar para mim, fiquei me olhando no espelho em casa, fiquei olhando para minhas mãos e disse, rapaz, será que eu não... Mas minha avó dizia sempre, se você quer alguma coisa, você não desista. Não desista, persista. Água mole imperadora, tanto bate até que fura. E eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com esse senhor que tinha esse circo aqui em Natal, né? Muito famoso o circo na época. E aí, mas por não desistir, trabalhei no Circo Stankovic, em São Paulo, um dos maiores circos. Você viu na palestra, eu coloquei até o vídeo. Sim. Passei a fabricar equipamentos para eles, porque eu comecei a ver a necessidade de construir novos equipamentos, porque eu só tinha mágicas pequenas. Uma vez eu fui convidado para um evento que tinha 200 crianças. Num teatro aqui, foi no colégio salesiano, e eu disse... E as mágicas eram pequenas, cartas, e eu escolhi uma carta e digo, não, tem que ter coisa grande.
Porque quem está lá atrás quer ver e não consegue. Vai ter que ter uma tela, pra mostrar um telão. E aí eu comecei a construir equipamentos novos. Comecei a construir meus próprios equipamentos. Porque eu via que, na época, era o mercado americano, era caríssimo. Uma caixa de serrar, uma pessoa no meio, uma máquina de fazer alguma coisa flutuar. Aí eu disse, vou começar a construir. E aprender a arte da marcenaria. Pela necessidade. Um prego, pregando os dedos, me machucando, lixando. E eu na marcenaria, ver como é que ele fazia, tentava copiar o meu aparelho. Comecei a fabricar e começou a funcionar. Você aprendeu a ser marceneiro também. Aprendi. Hoje eu sou marceneiro, soldador, sou eletricista porque eu tenho um circo. E aí aprendi tudo isso. Tudo por quê? Porque eu queria, por causa da arte mágica. Porque eu queria ser um bom mágico, eu queria ter equipamentos. Eu não tinha condições de comprar um equipamento na época em dólar e pedir por frete, tudo isso era muito complicado para mim. Então eu vou fazer logo, fui sempre muito imediatista, fazia meus equipamentos. E aí chegou um circo aqui em Natal, eu fui visitar o circo, viram meus equipamentos, perguntaram se eu vendia, disse que sim. E a fabricação desses equipamentos, dessas grandes ilusões, passou a ser um trabalho paralelo à mágica. Sim. Eu comecei a me capitalizar com isso. Eu vendia um equipamento e fazia doce para mim. Vendia fazia doce para mim. E aí foi quando um dono de um circo chamado Circo Stankovic em São Paulo, que esse circo tem mais de 170 anos de tradição, entrou em contato, olha, você é o mágico que faz aquela caixa? Sou eu. Vem aqui, eu quero que você venha aqui para você ver o meu circo, o que é que a gente pode fazer. E eu fui nervoso, eu disse, não, peraí, eu não tinha caído a ficha que realmente era um construtor de grandes ilusões. Eu fui para lá, um circo imenso, que eu nunca tinha visto um circo daquele tamanho. Palco que abria, águas dançantes, coisas... Eu disse, tá bom. Ele me encomendou meia dúzia de aparelhos de mágica, eu vim, construí. Depois ele disse, agora eu quero lhe contratar para ficar no meu circo. Depois apareceu um convite para a Europa e foi muito rápido, foi muito rápido. Eu estava falando de Edmundo, mas não lembrava, acho que até providencial isso, que Rian, ele antes de ser mágico, ele era enfermeiro, né? E ele precisou mudar completamente, abrir mão da enfermagem na vida dele para correr atrás de um sonho. E que muita gente disse que não ia dar certo, que ia dar errado e tal. E como é bacana a gente ver, eu falei no início que várias histórias as pessoas abriram mão. E é verdade. A gente falou de Edmundo, a gente vai falar mais um pouquinho de Edmundo, mas vamos falar sobre Rian agora, que realmente abriu mão dessa carreira dele para construir o sonho. E, César, eu não sei se você iria falar sobre isso, mas eu queria muito que o senhor falasse para as pessoas que estão em um momento, em um lugar onde não estão evoluindo, não estão crescendo. Eu já passei por essa situação e me vi muito na situação de Rian. Estava no emprego, estava num lugar onde aquilo ali não estava me levando onde eu gostaria que fosse. E eu precisei parar. E é difícil. Você abdicar, parar. Financeiramente é difícil para você abrir mão de um sonho. E assim, ele era enfermeiro, né? Não era feliz. Talvez ele seria hoje um péssimo enfermeiro, né? Então, talvez você fosse tomar uma injeção com Rian e sairia lá né? Então, assim, e ele tinha um desejo de ser mágico. E acontece que, ao mesmo tempo, queria trabalhar num circo, foi pedir emprego naquele circo, não conseguiu. Então, depois, ele foi começar a fazer a arte dele, aí teve que aprender marcenaria. Você veja só, Rian teria justificativas para dizer, não deu certo porque eu tive um sonho, mas eu fui procurar um emprego, o dono do circo não me deu emprego, depois eu fui começar a fazer coisa, mas precisava de um marceneiro, mas eu não podia pagar um marceneiro, depois tinha que ter um eletricista, mas eu não podia pagar um eletricista, e ele teria muitas justificativas. Então, na realidade, sabe, Lamoni, as pessoas não conseguem as coisas, não é realizar aquilo que querem, não é porque fracassam, mas porque desistem. E Rian teria muitos motivos para desistir e dizer aqui, e dar essa justificativa para a gente, né? Então, se você tem um sonho, aquilo é forte no seu coração, você busque, e a pessoa que mais precisa acreditar em você é você mesmo, né? Não importa se as pessoas não acreditam em você. Você acredita? Vá em frente. Não tenha medo, a sua hora vai chegar, mas não desista, porque as pessoas já desistiram de você. Então, você não faça isso com você, não, porque você vai viver com você até a sua morte. E é muito fácil a gente encontrar, não vou dizer desculpa, mas encontrar motivos
para desistir, né? Principalmente quando a gente está cansado. E ontem eu escutei outra frase que falava assim: quando estiver cansado, aprenda a descansar e não a desistir. O desistir ele é muito mais convidativo, né? Mas descansa, respira e realinha, né? Reagrupa e continua. A gente vai ouvir aqui nosso próximo convidado e vamos discutir um pouquinho. Coloca aí, Yuri, por gentileza. Porque eu disse, rapaz, Edmundo agora, ele era TI, aí ele vai contar como chegou na Pet Mimo. Eu achei que ele ia fazer essa ponte aqui. Ele deu uma rodeio maior do mundo. Ainda não foi. Eu achei que tinha sido. Aí fez o jornal, né? Foi promotor de boate. Ainda foi empresário. Se vestiu de Drácula. Foi para um caixão. Ou seja, não ter medo do ridículo, né? Na verdade, assim, muitas vezes a gente não sobe um degrau a mais exatamente com medo do ridículo. E aí, para se vencer, também tem que enfrentar. E tem medo de inovar. Muita gente está acostumado àquilo ali, entra na sua área de conforto, na sua zona de conforto, e é necessário inovar. O que é que eu posso fazer de diferente dentro das minhas perspectivas, dentro das minhas capacidades? A gente tem que usar a nossa inteligência, a nossa capacidade e não ter medo exatamente de estar vendo. Mas será que é ridículo? Será que... Não, vou tentar. É verdade. Às vezes o sucesso não chega para uma pessoa por causa disso. Quando a telepesquisa começou, Edmundo, nós tínhamos o 102. Né? Com Edmundo Lamonier, a maior lição é exatamente essa questão de se reinventar. Né? Então, Edmundo começou uma carreira. Acontece que com a habilidade da esposa dele, ele viu outra oportunidade, se associou à esposa e ele foi sempre se reinventando. Né? Então, reinvenção é necessário, porque o mundo muda e nós temos que acompanhar essa evolução do mundo. Às vezes você fica muito preso naquele ofício que você tem, as coisas mudam. E aí, o que é que eu vou fazer? Né? E assim... que o senhor falou, não ter medo do ridículo, né? Não ter medo de apostar, não ter medo de saltar, de pular. Então, hoje muitas ideias ficam ali presas na caixinha porque, e se não der certo, né? E se as pessoas falarem mal? E se não gostarem, né? E aí fica colocando esses e se, e acaba que não faz nada, né? É verdade. E o sonho, ele fica ali preso dentro de uma bolinha, algo que poderia ser tão grandioso, tão incrível, né? E, realmente, voltando a falar da questão de abdicar, né? Ele realmente não teve medo de sair da área dele e entrar numa área completamente nova, completamente diferente do que ele estava habituado. Edmundo era da área de eventos. Edmundo, e aí é muito bom, né? Porque assim, as pessoas às vezes elas passam por situações adversas e aquilo que ela tem de tão bom para ajudar outras pessoas, elas ficam para elas mesmas. E Edmundo, na nossa conversa aqui com ele, não nessa parte, mas ele falou das escolhas que ele fez na vida, né? Com bebidas, Sim. com drogas. Então, assim, e aí com isso ele disse, eu quero mudar. Então, ou seja, quando ele passou a se conhecer mais, ele tomou decisões de mudança, né? E aí com isso se tornou essa pessoa que ele é hoje. Então, assim, é importante que ninguém desista de si mesmo, né? Se você está vivendo um momento muito complicado, que a sociedade não lhe aceita, mas se aceite, né? Então, não tem por que você se penalizar tanto. Procure ser uma pessoa melhor e procure, de repente, mudar essa imagem que você passa para o mundo. E procurar ser uma pessoa melhor. Aí a gente volta lá para aquele começo. Comece a investigar o livro da sua vida. Comece a se enxergar, comece a se olhar. Porque às vezes a gente tem medo de parar para se analisar. E eu acredito que quanto mais a gente se analisa, mais a gente se compreende, mais a gente começa a entender certas decisões que a gente vai tomando ali ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. O nosso último convidado, né, foi o Eli Fábio, da Black Garage, o mais novo, né, dos nossos convidados, assim, surpreendeu bastante, né? Acredito, não só a mim, como o senhor também.
uma história muito bonita e não é uma história que aconteceu, é uma história que está acontecendo. Isso. Todos aqui são empresários de sucesso, que estão ativos, que estão trabalhando, mas que as histórias já eram um pouco mais antigas, né? E Elifábio não, Elifábio são 2, 3 anos, se eu não me engano, né? Ele está nesse início, nessa construção. Yuri, solta aí Elifábio para a gente escutar ele um pouquinho. Capacidade, duvidei muito do que eu podia fazer, eu era um cara que no início era um pouco tímido, tinha meus receios, e isso tudo foi só se agravando quando eu completei 13 anos e o meu pai veio a falecer num acidente de carro. Então, após isso, acabou que eu me retraí mais, me fechei mais, e foi um período bem difícil, né? De muitos questionamentos, de muitas dúvidas que a gente acaba passando, principalmente quando a gente é jovem, né? E perdendo o pai, que para mim, meu pai sempre foi minha referência máxima, tanto como pessoa, como empresário também. E quando eu perdi ele, eu me senti muito, muito sozinho. Eu achava que a minha mãe ela não ia poder ter essa visão masculina, que acredito que muita gente que cresce sem o pai ou sem uma mãe pode ter também. E foi um período bem difícil, mas também, como eu falo, um período de muito aprendizado que foi fundamental na minha formação hoje em dia, até no meu cuidado com a minha filha, para poder oferecer o que eu não tive para ela. Monet, todos nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos aconselhar com pessoas. Evidentemente que precisamos nos aconselhar. E aí eu tenho que parar e pensar, quem está me aconselhando? Quem é minha referência? E Elifábio conta da referência que era para ele o pai. E o pai chegou a falecer. Um jovem de 36 ou 37 anos, se não me engano, né? Era 36. 36 anos. 36 anos, o pai dele faleceu num acidente. E você veja só, esse menino tem tido uma força tamanha. Mas por quê? Porque ele procurou os conselhos de um homem que fisicamente nem estava aqui. Mas esse homem seria, para ele, o melhor conselheiro. E aí, com isso, ele começou a mudar a sua vida, transformar, que também estava levando uma vida meio complicada, de bebidas, de drogas, de amizades, mas ele procurou o conselho de quem? Da pessoa que ele achava que era melhor, mesmo que fisicamente essa pessoa não estivesse aqui. Então, assim, quando você faz a leitura do livro da sua história, então você está o tempo inteiro conversando com você mesmo, com você de 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15, 20, 30, até chegar à idade de hoje. Você está conversando com aquela pessoa. E o que é que você tem aprendido com aquela pessoa? E que tipo de repreensão você faz com aquela pessoa? E uma outra coisa também, na hora que você quer ter um conselho de uma outra pessoa qualquer, e você vai ler um livro. É como que você esteja conversando com aquela pessoa. Né? Então, é importante entender que a leitura também nos enriquece. Então, assim, Elifábio passou muitas lições para a gente, mas acontece que a maior lição que ele me passou foi um jovem com 26 anos de idade, está começando sua carreira de empreendedorismo agora. Na hora em que você deu a oportunidade dele falar e divulgar o negócio dele, ele disse, permita-me, eu quero divulgar esse negócio, mas veja, tem empresa A, empresa B, empresa C, que não são meus concorrentes, são meus parceiros. Olha só, isso é fantástico, isso é de uma nobreza enorme. Gente, não tem como dar errado na vida se você tiver um comportamento como esse. Tiver valores como esses valores desse rapaz. E, assim, tudo que acontece na nossa vida, na nossa trajetória, vai formando quem somos hoje, né? Com certeza é uma tragédia terrível você perder um ente querido, um pai, né, tão presente assim. E isso fez a construção da personalidade que ela é hoje. E o senhor falou, eu não tinha parado para pensar nisso, mas ele continuou usando a referência do pai. Continuou usando a referência do pai, que ele falou aqui. Perdeu minha referência, perdeu nada. Só não está aqui fisicamente. Mas... Então, assim, tudo que ele ensinou até aquele momento, ele continua e ele fala, né, para eu dar o melhor para minha filha. Então, assim, como a gente pode ver as situações por óticas diferentes? Porque ele poderia muito bem dizer, eu não tenho mais a referência de um pai e não, sei lá, por causa disso me desvirtuei e não, sei lá, e não segui em frente e tal, mas pelo contrário, ele continuou usando essa referência que não estava lá fisicamente, mas como o senhor falou, espiritualmente, com certeza guia ele até hoje, né? Eu acredito muito nisso. Olha, Monier, assim, nós colocamos aí
revisitamos 6 convidados nossos, né? E com isso, nosso propósito é estimular as pessoas a extraírem para as suas vidas esses exemplos. E eu já contei isso aqui, mas eu vou falar aqui novamente. Certa vez, eu passeando na rua, e uma jovem que tinha assistido a minha palestra, porque eu vendi minha casa para começar o meu negócio, e ela queria que o marido dela vendesse o carro para começar o negócio. As histórias se repetem. E aí essa menina, ela teve a visão, opa, vou trazer meu marido para assistir uma palestra de seu César. E levou o marido, a filhinha de 2 anos, ela deixou com a vizinha, a criancinha estava com febre de 39 graus. E esse jovem casal, eles venderam o carro, começaram com uma banca de jornal, e na época em que ela falou comigo, eles já estavam com 3. Então, assim, ou seja, aquilo que eu contei no palco, aquela menina disse, peraí, eu vou extrair, eu não vou ficar aqui só aplaudindo essa história, não. Né? Mas eu quero que essa história sirva também para o meu crescimento e aí eu vou aplicar na minha vida. E eles fizeram isso. Então, assim, o que é que de repente cada um dos nossos espectadores e nós mesmos podemos extrair não somente para aplaudir essas histórias, mas o que é que eu posso aplicar? Que momento de vida eu estou vivendo que esses nossos convidados já viveram também? E eu posso extrair para o meu crescimento, né? As histórias se repetem, Lamonier. As histórias se repetem. E, assim, é um aprendizado incrível. E o senhor sabia que a gente chegou no final? Chegou. E, assim, rapidinho, né? E eu fiquei pensando, rapaz, vai ser só isso, César? Será que a gente vai... O tempo voa. E, assim, quando a gente começa a falar sobre histórias realmente inspiradoras e sobre aprendizado, que eu acredito que o objetivo principal, a gente falou no começo, mas eu queria que isso fosse muito reforçado para vocês. O objetivo desse projeto não é simplesmente você conhecer histórias de pessoas. É extremamente importante a gente conhecer a vida das pessoas, saber como é que elas passaram ali pelas dificuldades, né? Entre aquela questão da curiosidade, que a gente é curioso, mas é principalmente a gente... O que é que eu posso tirar de lição e aplicar no meu dia a dia, e aplicar na minha vida, né? Onde eu estou naquela situação, a história de fulano e tal serviu para mim para isso. Então, esse é o nosso objetivo aqui. O objetivo desse projeto, do podcast Conectando Histórias, é conectar as histórias dessas pessoas. Como o senhor César falou, as histórias elas se repetem e a sua história, com certeza, tem muitos traços das histórias que a gente ouviu e vai ouvir muito mais aqui. Não é mesmo, senhor César? É verdade. Eu creio piamente que eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, Deus me deu a capacidade de pensar, amar como Ele. Então, assim, eu preciso compreender que se eu mergulho em mim, eu não posso me envergonhar, ter vergonha de mim mesmo. Então, quando você olha e vê outras pessoas aí, você está vendo a ponta do iceberg. Você não está vendo o que está realmente... o que foi que ele viveu. Então, a gente quer que essas pessoas que aqui chegam, essas pessoas se dispam, né? Que se fragilizem o quanto puderem, porque a gente precisa contribuir com a vida de cada uma das pessoas e que as pessoas não pensem que nem são o rei da cocada preta, mas também não é a pior de todas as criaturas, sim, não, né? Todo mundo comete muitos erros e, com isso, esses erros exatamente para o fortalecimento, né? Pessoal, estamos encerrando nosso 7º episódio, né? 7º episódio, coisa boa. 7º episódio. E foi um prazer estarmos aqui com vocês. Fiquem conosco, a gente vamos ter muito mais episódios para conversar, muito mais coisa, mas eu deixo aqui uma mensagem especial para todos aqueles que já passaram por aqui, né? Nossos convidados que passaram por aqui. Muito obrigado por compartilharem a história de vocês com a gente. Enriqueceu muito. Para mim, pessoalmente, Lamonier foi muito enriquecedor. Tenho certeza que para o seu César também foi bastante enriquecedor, não é isso? É isso mesmo. Eu agradeço a todos os nossos convidados, todos esses que passaram, né? E antecipadamente já os que virão. E não tenha dúvida que pode ter certeza, cada ensinamento que vocês passaram, eu procuro aplicar na minha vida. Agradeço a Lamonier, Yuri, agradeço a Leonardo, né? E até o próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.